Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu estarei junto com vocês no acampamento dos jovens, junto com os jovens, porque eu também sou jovem e quero estar envolvido, para a glória do Pai. Amém? Amém. Noite de bênção, de vitória. Os irmãos do louvor, daqui a pouco a gente retoma. E eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui mais uma vez na presença do Pai. Assim como eu falei de manhã, antes de entrar propriamente na palavra aqui, em um tempo de oração com o Pai, eu estava orando sobre as metas, sobre os nossos planos, sobre os nossos objetivos da igreja e do ministério, da nossa vida para esse ano. Todos já pegaram esse quadro de metas para esse ano? Irmãos, eu falei de manhã e vale a pena falar aqui, porque pode fazer sentido para você. Sonhando com Deus, metas do ano. Existe uma diferença, irmãos, entre meta e desejo. Aqui não é para a gente colocar os nossos desejos do ano, são as nossas metas. E o que diferencia uma meta de um desejo é que a meta ela é suportada por um plano. Atrás de toda meta tem um plano. Então você traça uma meta, eu quero chegar a esse lugar, eu quero fazer essas realizações na minha vida espiritual, na minha vida intelectual, nos meus relacionamentos, na minha vida familiar, na minha saúde e na minha carreira. Então você coloca onde você quer chegar e você coloca o seu plano por trás. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16 que dos homens são os planos do coração e de Deus é a resposta na língua. E no capítulo 3, a Bíblia fala, consagre ao Senhor tudo o que você for fazer e os seus planos vão dar certo. Então, irmãos, quando você pegar isso aqui, apresente ao Senhor. Coloca ali o teu plano por trás de cada meta que você colocar. Consagre ao Senhor, apresente a Ele. Leva a sério e apresenta diante de Deus, e você vai ver a resposta de Deus para a sua vida, e você vai ver o ano extraordinário que Deus vai preparar para você. E aí você pergunta, Ismael, como que eu faço esse plano? Você responde algumas perguntas. Você coloca lá sobre a sua meta, o que você vai fazer, por que você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer, com quem você vai fazer, e qual recurso você vai precisar. Quando você responder essas perguntas ali no seu secreto, sobre cada meta, e colocar diante de Deus, Deus começa a trazer as pessoas. Deus começa a viabilizar os recursos. Deus traz à existência aquilo que não existe. Quando você deixa claro diante de Deus o que você precisa para chegar nos lugares que Ele estabeleceu para a sua vida. Não encontrei até hoje, irmãos, uma única pessoa, o único irmão na Bíblia, que veio ao mundo, que foi chamado para não romper no extraordinário. João Batista que comia gafanhoto e mel silvestre, Jesus chamou ele de o maior profeta nascido de mulher. O Senhor quer fazer de mim e de você o maior em alguma área específica, sobre algum propósito específico. E esse propósito ele começa quando nós fazemos planos e apresentamos ao Senhor. Você acha que o Senhor não quer que você avance na sua espiritualidade? Você acha que não é de Deus que você avance no seu intelecto, na sua vida familiar, na sua saúde, na sua carreira, no seu ministério, nos seus relacionamentos? Quando vem um impulso, um insight no seu coração, falando, liga para alguém, restabelece uma amizade, dá mais um passo na sua carreira, você acha que é o inimigo falando ao seu coração, querendo ver o seu bem, o seu crescimento? Geralmente é o Espírito Santo, irmãos, te instigando a dar no próximo passo, a agir por fé. Não é simples, não é fácil, talvez você demore algumas horas fazendo isto. Mas responde detalhadamente essas perguntas e apresente ao Senhor. E Ele vai trazer à existência tudo que você precisa para te abençoar. Amém? Então hoje, irmãos, nós vamos falar aqui especificamente de famílias. Famílias com propósito. Nós sabemos que o nosso Pai, irmãos, Ele, quando chama Abraão, quando chama o homem, quando chama o seu povo na terra, o propósito do nosso Pai é para famílias e com famílias. O Senhor, Ele quer usar você e a sua família para uma grande obra. A Bíblia diz que o Senhor, quando Ele faz a promessa para Abraão, Ele fala, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E não foram todas as pessoas da terra, foram todas as famílias da terra. Porque o nosso Pai conta com família. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Pai criou o homem e colocou o homem no jardim para que vivesse uma vida de relacionamento e comunhão com o homem, comigo e com você. Então Ele nos colocou em família. A nossa igreja está ali na nossa visão, uma igreja família. Uma igreja que se move como família, porque nós cremos que a bênção de Deus ela está sobre as famílias. E eu quero compartilhar aqui algumas experiências, irmãos, que o Senhor
permitiu que eu vivesse ao longo da minha vida, que está relacionado com família, baseado no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Eu sei que muitos irmãos conhecem esse texto, e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho sobre esse texto e refletir um pouquinho sobre a vontade de Deus para nós e para a nossa casa. Então a Bíblia diz ali em Provérbios: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Tem algumas traduções que dizem: ensina a criança no caminho que se deve andar, e mesmo quando estiver velho, não se desviará dele. Antes de entrar, irmãos, propriamente no texto, eu compartilhei de manhã e vou compartilhar novamente, para nossa reflexão, 2 estudos acadêmicos, não é opinião e não é ideologia. Foi estudo acadêmico que foi realizado, e uma boa parte desse estudo, ele diz a mesma coisa no livro que nós lemos no ano passado, Curando o Coração Órfão. O Leif, ele traz dados parecidos com esses. O primeiro estudo é da socióloga da Universidade de Maryland, Annette Leroux, e ela chega às seguintes conclusões sobre o estudo dela. Ela pega 12 famílias e faz uma sequência de trabalhos, de atividade, observando essas famílias, com uma equipe, de forma bastante intensa, e ela chega nas seguintes conclusões. E eu vou pedir para você ir anotando aquilo que o Espírito Santo vai saltando ao seu coração. O que faz sentido, ou talvez alguma ideia que o Espírito Santo te dá, ou algo que você precisa fazer na sua casa. Talvez ainda hoje, quando você chegar. As conclusões que a Annette Leroux chega: as pessoas não se tornam bem-sucedidas sozinhas. Elas são produto de lugares e ambientes específicos. Quando você vê uma pessoa bem-sucedida, e aqui ela cita exemplo de Bill Gates e de várias outras pessoas, eles não chegaram lá só. Eles são produto de lugares e dos ambientes onde eles estavam. A família deles fez toda a diferença na vida deles. E ela vai falando: a destreza social é mais importante do que o QI, que é o coeficiente de inteligência. Mesmo as crianças com QI elevado, mas que não tiveram um ambiente familiar intencional, não foram bem-sucedidas na vida adulta. Quando ela comparou duas crianças que tinham QI elevado, que tinham coeficiente de inteligência elevado, e ela comparou os resultados dos dois na vida adulta, porque até o ensino fundamental, as 2 crianças eram consideradas gênios e elas se destacavam dos demais. Mas na vida adulta não fez diferença. Na vida adulta, o que fez diferença na vida das crianças foram as que tiveram um ambiente familiar intencional. E ela fala que é no ambiente familiar que se constrói a destreza social, que é um conjunto de capacidades, atitudes e aptidões que precisam ser desenvolvidas por todas as pessoas. As famílias onde os filhos foram criados de forma intencional, os pais se envolviam no tempo livre com os filhos, levavam as crianças para suas atividades, perguntavam sobre as suas atividades, o seu dia, os seus professores e os seus colegas. Ou seja, os pais participavam da vida da criança. Os pais se interessavam e sabiam o que estava acontecendo. Irmãos, veio algo no meu coração, mas só para a gente refletir, se a gente está sabendo o que está acontecendo na vida dos nossos filhos. Se a gente sabe o que os nossos filhos assistem, qual a nota dos nossos filhos, como está o comportamento na escola, é nossa responsabilidade de pais. Ontem, eu estive das 8, das 9 da manhã até 12:30 na escola, nas reuniões de começo de ano. Porque é a minha responsabilidade como pai, e a minha responsabilidade eu não delego. Naquele dia vai ser eu e Deus falando a respeito das minhas filhas. E assim sobre você e sobre a sua casa. Não é peso não, irmãos, nós vamos trazer tudo isso para a luz, com muita graça. As famílias que os filhos foram criados de forma intencional era dessa forma. Nessas famílias, as crianças eram ensinadas a participar, ponderar, se posicionar, negociar seus pontos de vista. E nas famílias onde as crianças não eram educadas de forma intencional pelos pais, essa realidade não existia. Para as crianças brincar, não era ter uma agenda definida, mas inventar jogos na rua com os amigos e irmãos. O que elas faziam era considerado pelos pais algo à parte do mundo adulto. Ou seja, os pais não se interessavam como as crianças estavam crescendo. No meu tempo foi assim, irmão, se estava se criando, tá bom, tá na bênção. Não tinha muito... Mas hoje o Senhor nos ensina a ser mais intencionais. O Lewis Terman, que fez um segundo estudo com 1.400 crianças, todas elas consideradas de QI elevado, ele chega em conclusões parecidas. Ele vai falando que o QI não teve tanta importância no desempenho da vida adulta. No final, o que importou foi o ambiente familiar. Foi a casa, a intencionalidade dos pais sobre a vida dos filhos. As crianças que foram criadas em um ambiente familiar intencional e com propósitos,
aprenderam a cooperar com os demais, trabalhar em equipe, enfrentar ambientes altamente estruturados, interagir de forma tranquila com os adultos e se posicionar quando necessário. Essas crianças foram ensinadas de forma paciente e foram persuadidas e incentivadas, encorajadas a assimilar a cultura e as regras da vida e da família. Essas crianças foram consideradas mais atentas, equilibradas, atraentes e organizadas. Conseguiram apresentar ao mundo o que tinham de melhor, simplesmente porque estavam inseridas em uma comunidade ao redor que lhes preparara para o mundo. As crianças que tiveram problemas do ambiente familiar apresentaram diversas desvantagens na vida adulta. Sensação de distância, desconfiança, limitação. Não sabiam como fazer o que queriam ou como adaptar os seus próprios interesses qualquer ambiente onde estivessem para satisfazer os seus objetivos. Não aprenderam a ponderar, a argumentar e se posicionar. Não aprenderam que possuíam direitos e tinham conhecimento zero dos processos. Tiveram a oportunidade de mostrar ao mundo o que tinham de melhor, negada pelo ambiente familiar. Isso aqui, irmãos, está no livro Fora de Série, Outliers, do Malcolm Gladwell. Mas o Leif, ele fala no livro dele, Curando o Coração Órfão, algo muito parecido sobre a orfandade. Filhos órfãos de pais vivos. Mas eu creio que na nossa vida vai ser diferente. Entretanto, irmãos, antes de falar dos caminhos que nós devemos seguir, porque hoje nós vamos falar dos caminhos que nós devemos andar. Nós vamos falar um pouquinho dos caminhos que nos trouxe até aqui. Eu lembro um dia que um amigo meu falou, eu fui para o bar beber e levei meu filho, e eu perguntei, quantos anos seu filho tem? E ele falou, tem 15 anos. E eu fui obrigado a constranger ele, eu não aguentei. Eu falei, você está levando seu filho por um caminho que talvez ele não consiga sair. Mas o ponto é, irmãos, o que eu quis dizer com isso, o que eu quero dizer com isto? Não importa qual caminho nos trouxe até aqui, ou até o momento que nós encontramos Cristo. A partir do momento que nós encontramos Jesus, que nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, nós encontramos um novo e verdadeiro caminho chamado Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e nós fomos ali com Ele crucificados e incluídos na morte dEle, nós também fomos incluídos na ressurreição e na vida. E toda a sentença e todas as situações que vieram estão anuladas pelo sangue de Jesus na cruz. O pastor Danilo já liberou que o que veio, veio. Mas a partir de agora, nós estamos prosseguindo para o nosso alvo, que é Cristo. Então, irmãos, pode ser que alguns de nós tenhamos seguido até o momento que nós encontramos Jesus, de uma forma que talvez não fazia parte do que nós lemos até aqui, do que nós lemos nesses estudos até agora, ou do que nós vamos encontrar. Mas isso, irmãos, não é problema. Porque a partir desse momento, a partir de Cristo, nós temos uma nova vida. Em Hebreus capítulo 12, nos versículos 9 e 10, a Bíblia vai nos dizer, além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nós aprendemos, irmãos, segundo a natureza dos nossos pais. Pode ser que, de repente, os nossos pais, assim como os meus, se converteram já depois de velho, já depois de uma certa idade. Então, até um certo período da vida, eu tive a graça de nascer com os pais cristãos, mas os meus irmãos mais velhos não, se converteram depois. Foram educados no primeiro momento ali de acordo com uma natureza terrena, de uma natureza humana corrompida, sem conhecer a Cristo. E tiveram que aprender tudo isso depois. Então, por conta disso, irmãos, nós não imputamos culpa, penalização, rancor sobre os nossos pais. Nós liberamos perdão, amor e graça. Porque quando nós voltamos a Adão, nós entendemos que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E nós não podemos exigir de uma pessoa que não nasceu de novo uma mente transformada e atitudes compatíveis com o reino. O seu pai fez o melhor que ele sabia. Os seus pais fez o melhor que ele podia, de acordo com a limitação humana dele. Agora nós lemos aqui que Cristo entrou na sua vida para um novo tempo. E aí vem o nosso Pai do céu, e aí vem o Espírito Santo nos ensinando todas as coisas, trazendo todas as realidades. E o Espírito Santo levanta eu e você para a gente voltar para a nossa casa. E ali sim nós passarmos a ensinar algo novo para os nossos pais. E ali nós levarmos bênção, e ali a gente levar amor, e ali levar uma graça.
Porque talvez você está aqui hoje, talvez você nunca teve um abraço de um pai dentro da sua casa, dentro da sua família, porque ele também não conheceu isso. Mas cabe a você voltar lá e mostrar para ele o amor de Cristo, e apresentar Jesus, porque a partir do momento que ele tiver um encontro com Cristo, e ter uma natureza transformada, ele vai ser impactado pelo amor de Deus. Amigos, não importa como nós chegamos até Cristo, a partir do momento que nós encontramos Cristo, o Senhor te estabelece como uma coluna na tua casa, uma coluna de dignidade, de caráter e de honra, um caráter aperfeiçoado por Cristo, um caráter aperfeiçoado pela presença de Deus. Nesse texto nós aprendemos que fomos ensinados segundo esse conhecimento limitado da natureza humana, fez parte da nossa realidade, de muitos de nós. Nem sempre foi à luz da Bíblia, nem sempre à luz da palavra. Não sei para onde você foi levado na sua adolescência, não sei para onde você foi levado na sua juventude. O que eu sei é que a cruz de Cristo faz nova todas as coisas sobre você e a sua casa. E sobre eu e a minha casa, porque eu também estou incluído. Os nossos pais terrenos tinham essa natureza contaminada, mas Cristo fez nova todas as coisas. Em Jesus nós recebemos plena redenção para uma nova vida. Está lá em Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele, que era Adão, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, eu e você. Nós recebemos de Deus a imensa provisão da graça e o dom da justiça. Você foi tocado pela graça e pela justiça de Deus. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O nosso chamado, irmãos, é para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Você foi chamado para reinar em vida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, nos foi dada a oportunidade de viver novamente a partir de uma nova natureza. Eu lembro de Jesus vindo para a maioria dos pecadores que chegava até Ele, e Ele dizia, vai e não peques mais. Vai e viva uma nova natureza, porque você teve um encontro com o Mestre, você entregou a sua vida para o Mestre. A partir de hoje, vai e viva segundo a nova natureza. Tudo ficou para trás. Partindo desse princípio, irmãos, que Jesus nivelou todos nós. Na cruz, todos nós fomos nivelados. Então, a partir de agora, todos nós somos iguais. Redimidos, livre de toda condenação, livre de toda culpa e livre de toda acusação. O que o seu velho homem fez, o que o meu velho homem fez, ficou na cruz de Cristo. A partir de agora, o Senhor nos convida, pela palavra que nós começamos essa ministração, instruir a nossa família no caminho que nós devemos andar. Instruir a nossa família, a nossa casa no novo de Deus. Só existe uma forma, irmãos, de nós instruirmos a nossa família, que nós já sabemos, no caminho que nós devemos andar. A gente só instrui a nossa família através do exemplo. Toda liderança genuína, ela flui através do exemplo. Os nossos filhos, eles não fazem o que a gente manda eles fazer. Os nossos filhos fazem o que vê a gente fazendo. Eles podem fazer o que você manda ele fazer na sua frente. Virou as costas, eles fazem o que vê a gente fazendo, o que nós ensinamos. A força do modelo que eles tiveram dentro de casa. Assim é com todos aqueles que estão debaixo da nossa liderança. Na célula, no trabalho, em qualquer lugar. Os nossos liderados não fazem o que a gente manda eles fazer. Eles fazem o que eles veem a gente fazendo. De forma genuína. O discipulado, ele começa em casa. A vida cristã é uma vida de coerência. Coerência, irmãos, é pagar o preço daquilo que você fala, para fazer aquilo que você fala. Coerência é pagar o preço para ter uma vida de acordo com a palavra. Jesus foi a pessoa mais coerente que passou pela essa terra. Ele morreu, mas não abriu mão da sua mensagem, do que acreditava e da sua paixão. Tem uma frase do pastor Danilo Figueira que eu gosto, do livro Fazedor de Discípulos. Bons líderes conquistam a submissão de seus discípulos pelo poder do exemplo e não pela força do medo. O poder do seu exemplo na sua casa, tanto na sua família quanto a casa que você veio, vai arrastar todo mundo, irmãos. Os seus pais, os seus progenitores vão ver a santidade, vão ver a abundância da graça na sua vida, vão ver o dom da justiça, vão ver o Espírito Santo na sua vida, e você vai se tornar irresistível por onde você passar. Não precisa se preocupar, falar, Ismael, eu não vim desse contexto. A minha família não está vivendo essa realidade. O Espírito Santo que habita no teu coração vai te tornar irresistível. E apto para converter, e apto para convencer a todos aqueles que estão ao seu redor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo instrui Timóteo. Timóteo era
O pai dele não é citado ali na história, é citado a avó dele, a mãe dele. E Paulo fala para ele: Timóteo, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmão, seja um exemplo para os fiéis. A sua vida pública, a minha vida pública, eu venho aqui há alguns dias, ministro a palavra, os irmãos conhecem na célula, mas o que traz a coerência, a base da vida que a gente vive, eu e a minha casa, irmãos, é o nosso secreto. Se você, no seu secreto, está alinhado com Deus, se o seu elo, se a comunhão do Espírito Santo está em dia, o seu entendimento da palavra, o seu amor, a sua paixão por Cristo, que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, se está em dia, irmãos, não há temor. Não tem o que temer, não precisa viver se escondendo, não precisa viver fugindo, não precisa viver... Você está na luz. Se você está em Cristo, está na luz, nós temos paz uns com os outros, para a glória do Pai. Toda influência, ela só é genuína pelo poder do exemplo. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, família, igreja, trabalho, comunidade e todos os lugares onde nós estivermos inseridos. Se você quer ser líder de uma forma genuína, seja exemplo. Aonde você estiver. Em Gênesis, no capítulo 20, versículo 20, e Gênesis 26, 7, ali está falando de Abraão e Isaque. Os dois, pai e filho, em um momento de criticidade, em um momento de dúvida, em um momento que talvez eles não estavam ouvindo a voz de Deus, ou em um momento que eles não consultaram a Deus, os dois passam pela mesma situação. Abraão mentiu a respeito de Sara, e Isaque mentiu a respeito de Rebeca. Os dois mentem sobre a mesma situação, porque a força do modelo colocou os dois na mesma situação. O exemplo dentro da nossa casa, o exemplo onde nós estamos, ele vale para o bem e para o mal. Porque tudo aquilo que a gente faz, ou aquilo que nós deixamos de fazer, está comunicando algo. E esse negócio, irmãos, de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, só funciona na música. Não funciona na vida real. Isso não existe. As pessoas se movem pelo poder do seu exemplo, pela força do seu exemplo. Dos vários caminhos, irmãos, que nós temos para andar à luz da palavra, santidade, justiça, oração, disciplinas espirituais, o caminho da honra, o caminho da paz, o caminho da alegria, da prosperidade, seja lá qual for. Eu separei aqui 4 caminhos, irmãos, que a gente precisa estabelecer na nossa casa. São 4 caminhos que a gente precisa estabelecer no meio da nossa família. O primeiro caminho, irmãos, é o caminho da responsabilidade. E a gente aprende pelo... Eu vou falar bastante isso essa noite, irmãos, para ficar bem fixo. Na nossa casa, a gente ensina pelo exemplo. Joel, capítulo 2, versículo 17. O Senhor está dando uma orientação ali para os sacerdotes que ministram perante o Senhor, e ele fala que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. O povo de Israel estava passando por um momento de luta, de desespero, de sofrimento, em decorrência do pecado. Deus queria restaurar a história do povo de Israel, Deus queria restaurar a história daquela nação, então o Senhor convoca os sacerdotes, os líderes, para orar e se arrepender. Em todo o momento da história, onde Deus quer restaurar, onde Deus quer fazer algo novo, Deus chama os líderes, Deus chama o povo para um tempo de responsabilidade. A responsabilidade, irmãos, a gente ensina desde pequenos nossos filhos, a gente precisa dar o exemplo na nossa casa de responsabilidade. A responsabilidade a gente ensina os nossos filhos a entregar o trabalho na escola no tempo certo, a tirar boas notas, a fazer as coisas certas, a se pegou algo emprestado devolver, a cumprir com a palavra. A gente ensina desde cedo os nossos filhos a terem responsabilidade. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu passei 12 anos acordando 4 da manhã. Eu nunca acostumei. Na hora que o despertador tocava, irmão, subia o nervoso, que eu falava, ô, dureza ser pobre. Mas eu agradecia a Deus, que eu falava, enquanto eu estou levantando para trabalhar, tem pessoas levantando para procurar emprego. E eu agradecia a Deus. Mas nesses 12 anos, irmãos, pela misericórdia de Deus, não tinha falta, não tinha más intenções no meu coração, de não estar lá, de não estar presente e de não entregar o meu melhor. Porque no tempo, irmãos, onde eu não tinha vontade, onde eu não tinha motivação, e talvez onde eu nem sabia onde aquilo vai dar, a minha responsabilidade, o senso de responsabilidade me fazia continuar.
Tem momentos que o seu filho, que a sua família, que a sua casa vai precisar se mover pelo senso de responsabilidade. E é uma bênção, irmãos, quando a gente ensina desde cedo na nossa casa, quando a gente trabalha na nossa casa sobre o tema da responsabilidade. A gente cumpre com a nossa palavra, a gente faz aquilo que a gente combina, a gente segue o acordado e as pessoas podem contar com você. Ensina no meio da sua casa, se você quer ter resultados extraordinários na sua casa, na sua família, na sua vida, e ver os seus filhos dando resultado quando eles estiverem na fase adulta. Ensina os seus filhos a terem responsabilidade em tudo que eles forem fazer. A família precisa aprender dentro de casa, através do exemplo, a força da responsabilidade. A responsabilidade ela é um subproduto do caráter, e o caráter ele nos protege de ataques que muitas vezes nós nem sabemos que estamos enfrentando. Essa é uma frase do Bill Johnson. A responsabilidade ela é um subproduto do caráter. Se você ensinar o teu filho a ter caráter, irmãos, às vezes ele está sendo protegido de lutas que ele nem sabe que está enfrentando. Existem lutas que as pessoas que não têm caráter estão perdendo feio. E aquelas pessoas que foram ensinadas, que foram trabalhadas nessa área de forma intencional dentro de casa, estão passando ilesas, estão passando batidas. Os nossos filhos precisam ver em nós comprometimento com a família, com o reino, com o trabalho, com a sociedade. As minhas filhas precisam ver em mim, os seus filhos, os seus irmãos, os seus amigos ou os seus pais. Precisam ver na sua vida comprometimento com a família, com o reino. Existem projetos que só serão concluídos em nossa vida pelo poder da responsabilidade. Tem coisa que é assim, irmãos. Tem coisa que a gente luta a vida inteira, mas se a gente não aplicar a ferramenta certa, a gente não vence. Uma boa forma de dar esse exemplo na nossa casa é jamais reclamar dentro das nossas casas, especialmente na presença das crianças, do trabalho, da igreja, dos irmãos, do ministério e etc., pois isso vai gerar a aversão na família sobre essas áreas. Tudo aquilo, irmãos, que os nossos filhos crescem ouvindo a gente reclamar, vai criar uma aversão no coração deles. Se o seu filho crescer vendo você reclamar do seu marido, ele vai crescer com uma aversão ao seu marido. E vai ser um filho órfão de um pai vivo. E depois a gente se pergunta por que tem tanto problema de paternidade no mundo. Se o seu filho crescer ouvindo você reclamar da igreja, do ministério, que está sendo trabalhado isso e aquilo, o seu filho vai crescer com uma aversão a tudo isso. Se o seu filho crescer ouvindo você reclamar do trabalho, porque é puxado, porque o chefe isso, os amigos aquilo, isso e aquilo, se o seu filho crescer ouvindo essas coisas, ele vai ter uma aversão a trabalho. E depois vai perguntar por que com 40 anos não quer sair de casa. Porque existem muitas situações. Ontem, na reunião, eu estava passando ali no corredor e eu ouvi uma cena que eu falei, meu Deus, uma mãe falou, olha, para a criança, eu não vou te colocar no balé porque eu vou gastar dinheiro e você não vai terminar. E a criança falou, não vou terminar mesmo. Liberou uma sentença, ao invés de um destino, está selado. Mas o nosso papel como pai, irmãos, não liberar sentenças, liberar destinos. Um sofisma foi criado na mente daquela criança, uma fortaleza, de que ela não termina nada que ela começa. Mas isso é história para outro dia, irmão. Só estou dando uns exemplos para a gente ser intencional na nossa casa. Tomar muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com reclamações. O que os seus filhos estão vendo que está saindo de você. Eu falei hoje de manhã aqui e volto a falar. As minhas filhas, uma quer ser pastora e a outra quer ser ministra de louvor. E eu não sou nenhum nem outro. Mas a gente está inspirando, falando, vamos seguir. E as duas querem trabalhar onde eu trabalho. A Lorena quer trabalhar onde eu trabalho. A Júlia quer ter um negócio próprio. Mas se o seu filho vem com uma ideia, com um sonho, com um plano, incentiva, investe, instiga. Ajuda, suporta. Seja na vida dele talvez aquilo que você não teve. Para a glória do Pai, de forma intencional. Participa da vida do seu filho de forma intencional. Participa da sua casa, da vida da sua família, a despeito de todos os seus compromissos. Quando eu preciso sair daqui do ID, 10, 11 horas da noite, chegar em casa, fazer trabalho com as crianças ou estudar para a prova, a gente faz. Porque ela só tem um pai. É óbvio que acima de mim está o Pai do céu, né? Mas aqui na terra, o Senhor colocou nas nossas mãos, irmãos, a missão de abençoar os nossos filhos. Continuando aqui, irmãos, além da responsabilidade, existe outro caminho que nós precisamos ensinar os nossos filhos a andar sobre ele, que é o caminho da convicção. Ensinar os nossos filhos a serem obstinados no coração, irmãos, para o reino de Deus, para as coisas certas. Em Hebreus 11:1, a Bíblia diz
Ora, a fé é a certeza de coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ter convicção de fatos que eles ainda não estão vendo. O seu filho, ele vai vir para a igreja, ele vai entrar no ministério sem saber aonde isso vai dar. O seu filho, ele vai entrar numa faculdade sem saber aonde isso vai dar. O seu filho, ele vai ter que tomar decisões na vida dele baseadas em princípios. Ele vai falar, eu vou começar, mas no final eu só posso crer. Eu vou plantar uma árvore, eu vou cuidar e vou regar, mas só Deus sabe se ela vai produzir frutos. Eu preciso confiar no processo. Eu preciso confiar que Deus vai trazer o crescimento, que Deus vai fazer as coisas acontecerem. E daqui a pouco, irmãos, vai chegar um momento que você não estará lá o tempo inteiro. Nós não criamos os nossos filhos para o mundo, nós criamos os nossos filhos para Deus, mas também não é para nós, irmãos. Vai chegar um momento que nós não estaremos lá por ele em qualquer situação, eles precisam aprender a tomar decisões. E quando eles tiverem que tomar decisões, essas decisões têm que ser baseadas em convicção do coração. Eles precisam ter certeza, convicção, eu vou fazer e vai dar certo. E vai acontecer, porque Deus é fiel. Porque isso é um princípio, porque a Bíblia diz isso. Daqui a pouco os nossos filhos estão tomando as suas decisões sozinhos, irmãos. A convicção é uma força ainda maior do que a responsabilidade. A certeza que eles vão lançar a mão sobre algo e que isto vai acontecer, e que vai produzir frutos. A convicção é um subproduto da fé. Nós precisamos ensinar através do exemplo a nossa família a andar com convicção no coração a respeito da palavra e dos nossos princípios. A certeza que aquilo que esperamos e buscamos, o Pai vai cumprir pelo poder da sua palavra. De novo, como os nossos filhos aprendem? Então, primeiro, irmãos, a convicção tem que estar no nosso coração. Existem perguntas que, antes que elas venham, a resposta ela tem que estar bem clara no nosso coração. Existem dúvidas que nós cristãos não podemos ter. Irmãos, a gente não pode ter dúvidas sobre santidade. Temos que buscar e ponto. A gente não pode ter dúvidas sobre os princípios da Bíblia. A gente não pode ter dúvidas sobre as disciplinas espirituais. Tem coisa, a gente não pode ter dúvida sobre dízimo, sobre oferta. Tem princípios que para nós tem que ser claro e amém. Quando eu estava dizendo aqui, irmão, sobre aquela parte do começo, onde eu mostrava o que aqueles pais tinham feito de forma intencional, eu lembrava aqui da ministração da Simone, uns 4 ou 5 anos atrás, que ela falava da Martha Wesley, mãe do John Wesley. E ela falava que a Martha Wesley ensinou os filhos dela a ler e escrever com a Bíblia. Eu lembro que quando a Simone ministrou sobre isso aqui, aquilo me chamou a atenção. E eu falei, meu Deus, eu nem leio a Bíblia com as minhas filhas, e a mulher ensinou os filhos a ler e escrever. Como é que aprende a ler e escrever com a Bíblia? Que a gente usa cartilha. Daquele momento, irmãos, tem uns 4 anos, 3, 4 anos, eu decidi mudar e eu falei, todos os anos eu vou ler a Bíblia com as minhas filhas. É o mínimo que eu posso fazer pela vida espiritual delas. É o mínimo que eu posso fazer por elas. Não vou ter a graça que a Martha Wesley teve para ensinar as crianças a ler e escrever com a Bíblia, através da Bíblia. Não tenho essa graça nem com a cartilha, mas aquilo virou uma chave no meu coração. Tem coisas, irmãos, que nós, como pais, que nós, como membros de uma família, a gente tem que ser bênção na vida da nossa família. Nos momentos que a responsabilidade não é forte o bastante, para a gente seguir, nós temos que agir pela convicção, pois a convicção nos ajuda a superar obstáculos sobrenaturais por meio da fé. A gente age, irmãos, pela responsabilidade, mas no momento que a responsabilidade não é forte o bastante, a fé tem que brotar no nosso coração. A fé tem que aflorar. A fé tem que sair para fora. E a gente tem que fazer mesmo assim. Ainda que as circunstâncias pareçam contrárias. Nós temos que dar passos sobre a fé e ponto. E isto nós temos que fazer e ensinar a nossa família a fazer. Porque desta forma, nós superamos obstáculos sobrenaturais. No dia que nós não estivermos lá, os nossos filhos precisam ter a convicção no seu coração de quem eles são, que a sua vida tem um propósito e do destino que está reservado para eles. Esse é o caminho. No dia que você não puder dar a direção para o seu filho, ele precisa ter a convicção no coração dele de quem ele é. Na hora que o seu filho entrar na faculdade, ele precisa ter certeza que ele é santo, que ele é separado, que ele é escolhido, que ele é filho de Deus, que ele é filho amado, e que ele entrou lá para fazer a diferença. O seu filho, na hora que entrar na faculdade, ele tem que ter a convicção no coração dele, que ele é uma influência e uma autoridade espiritual sobre aquele lugar. Ele tem que ter a convicção que se ele orar, o céu vai mover.
Ele tem que ter a convicção que se ele entregar na mão do Pai, alguma coisa vai ser feita. Essa convicção tem que ser feita. Porque provavelmente, irmãos, em alguns lugares que os seus filhos entrarem, que as minhas filhas entrarem, assim como em alguns lugares que eu entrei, eu era o único cristão. Quando eu comecei a trabalhar na linha de produção, eu era um crente em meio de 42. No primeiro setor que eu trabalhei, era 42 atribulado. Que me chamava diuturnamente, de manhã, à tarde e à noite, para ir para todo tipo de lugar. Eu tinha 18 anos de idade e não tinha ninguém lá. Não, o pastor não estava lá, meu líder não estava lá, meus pais não estavam lá para falar o que eu tinha que fazer. Naquele momento era eu e Deus e a convicção que tinha sido plantada no meu coração. E eu já falei aqui, irmãos, que tinha o rádio, né, na produção, que todo mundo ouvia o rádio. E de vez em quando eu levava lá uns CDs do Diante do Trono. O difícil era quando o fogo caía e o André Valadão começava a falar língua estranha. Para eu entender aquilo, para eu explicar aquilo e para as pessoas entenderem. Mas nesses momentos, irmãos, os nossos jovens, os nossos irmãos, nós, as pessoas que estão à nossa volta, têm que se mover por convicção. Nos momentos que vem a tribulação, que vem a provação, que vem a necessidade, nos momentos que os problemas batem na nossa porta, nós temos que dar passos baseados na convicção que já está plantada no nosso coração. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. O próximo caminho que nós temos que andar e ensinar a nossa casa a andar, o caminho da esperança. A gente precisa ensinar os nossos filhos a terem esperança. Superar momentos difíceis, superar os nãos, superar as portas fechadas, superar as adversidades, superar as comparações, superar tudo aquilo que não tem e continuar baseado numa esperança. Romanos capítulo 5, nos versículos do 1 ao 5, Paulo vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Destaca essa parte, irmãos, Paulo falando. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo era uma pessoa que se gloriava nas tribulações. Ele ficava feliz nas tribulações. E é fácil a gente entender por quê. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. A esperança que nasce no nosso coração, ela é um subproduto das tribulações. Quando o Senhor permite que as tribulações venham na nossa vida, porque os profetas passaram, os reis passaram, os apóstolos passaram, e Jesus foi o que mais passou. E quando o Senhor permite que as tribulações venham na nossa vida, uma pessoa natural transforma as tribulações em mágoa, e rancor e ressentimento. E se uma pessoa fecha a porta para mim, eu levo para o pessoal. E eu começo a odiar essa pessoa porque ela me fechou as portas. Assim são as pessoas naturais. O que o Senhor está nos mostrando ali através da sua palavra é que nós que temos uma mente transformada, quando vem a tribulação na nossa vida, aquilo tem que gerar esperança no nosso coração. Aquilo tem que gerar paciência, depois um caráter aprovado. Paciência ou perseverança, um caráter aprovado e depois a esperança. O cristão precisa entender que quando vem as tribulações, Deus está no controle. O cristão precisa entender que quando as portas se fecham, é Deus que fecha as portas. Nenhum homem nessa terra tem poder, se não for constituído por Deus, de abrir nem fechar portas na nossa vida. Então, quando a gente entende isso e que tudo está no plano de Deus, as necessidades, as tribulações, as lutas, as perseguições, precisa alegrar o nosso coração, assim como alegrava o coração de Paulo. Porque isso está produzindo perseverança e um caráter aprovado, e a partir de um caráter aprovado, esperança. A gente precisa ensinar, irmãos, os nossos filhos a passar por momentos difíceis, mantendo a esperança no coração. Não odiando ninguém, não criando ressentimento com ninguém. E não deixando nada de impuro, nada que não é a vontade de Deus descer para os corações. Nos dias de tribulação, as nossas famílias precisam ver em nós um exemplo de esperança. Nós precisamos pôr a bola no chão, olhar para Jesus e falar: vai dar tudo certo. As tribulações geram esperança, então é comum que os pais tenham passado mais tribulações do que os filhos. Por isso os pais têm a responsabilidade de dar a direção para a família, porque desenvolveram a paciência, a perseverança e aperfeiçoaram o caráter, e então podem tomar decisões baseadas em esperança. Irmãos, quem passou mais tribulação na sua casa, você ou seu filho?
Os seus filhos já passaram por situações que você passou? Eu, com 10 anos de idade, eu colhi algodão, mas era mais por vontade do que por necessidade. Que meus irmãos iam, eu ia também. Quantas situações você passou que seus filhos não passaram? E essas situações que você passou, aperfeiçoou o seu caráter. E porque você teve um caráter aperfeiçoado, você aprendeu a ter esperança de dias melhores. Ter esperança na vontade de Deus. Então é natural que você na sua casa esteja mais apto a tomar as melhores decisões. Porque no dia que a luta vir e todo mundo entrar em desespero, você não vai tomar decisão por medo, você vai tomar decisão por esperança. Você vai falar, peraí, vamos crer nas promessas. Deus é fiel. As situações difíceis vão passar. Eu já vi esse filme, já aconteceu comigo. Não foi a primeira vez que as portas fecharam, não foi a primeira vez que o dinheiro faltou, não foi a primeira vez que veio a enfermidade, não foi a primeira vez que o carro quebrou, não foi a primeira vez que eu fiquei sem gasolina, não foi a primeira vez que eu tive que vir a pé, não foi a primeira vez que eu não tinha nem dinheiro para o ônibus, não foi a primeira vez que os irmãos da cela tiveram me socorrer. Deus fez uma vez e Ele vai fazer de novo na minha vida. A esperança ela foi gerada no coração. Para mim é muito claro, irmãos, eu falei de manhã e volto a falar, para mim é muito claro, porque o pastor Marcos é o pastor dessa igreja e não eu, porque eu não passei as tribulações que ele passou, eu não tive um caráter aperfeiçoado ao nível que ele teve, não é confetes, irmãos, é fase da vida, é a idade, a experiência, os caminhos que Deus levou. A mesma coisa no trabalho. O meu Senhor é meu Senhor porque ele passou por mais tribulações, mais ventos, mais experiência. Com isso ele aprendeu a ser mais perseverante. Com isso ele aprendeu a ter esperança. E com isso ele está apto a tomar as melhores decisões do que eu. Por isso na sua casa, você toma as decisões, você dá a direção, você conduz a sua família. Porque Deus permitiu que você passasse por processos, para hoje decidir baseado em esperança e não em temor. Nos dias maus, nós precisamos conduzir a nossa casa por um caminho de esperança, no nome de Jesus. No nome de Jesus, confiando no Senhor e na sua palavra. Geralmente o líder é aquele que passou por mais processos, logo teve o seu caráter mais aperfeiçoado. Sobre quais caminhos nós temos tomado as decisões da nossa casa? A gente tem tomado as decisões da nossa casa no caminho da responsabilidade, da fé, da convicção, do temor do Senhor. Nós temos tomado a decisão nas nossas casas baseado no caminho de esperança? Ou a gente tem tomado as decisões da nossa casa baseado no medo, na dúvida, na incerteza, na ansiedade, na impossibilidade? Vamos todos, irmãos, esse ano, mais do que nunca, juntos, como igreja, avançar. Esse ano, o Senhor tem colocado nos nossos corações que vai ser o melhor ano das nossas vidas. E eu quero declarar que vai ser o melhor ano da sua casa, da sua família, da sua história, no nome de Jesus. Nós não vamos tomar decisões baseadas no medo, na preocupação ou na dúvida. Nós vamos tomar decisões baseadas na fé, na esperança, na convicção e nas possibilidades. E nas possibilidades. É importante, irmãos, que os pais na sua casa tenham mais maturidade do que os filhos. Não tem problema nenhum, irmão, se o seu filho é muito abençoado e ele te ajuda espiritualmente, ora junto e ajuda a dar direção. E mais do que isso, as casas onde os filhos estão aqui, os pais não estão, porque talvez não conhece Jesus, porque talvez não conhece Cristo, talvez você é essa coluna na sua casa, talvez você jovem é a única pessoa que está orando na sua casa, talvez você é a única pessoa que tem essa revelação na sua casa, talvez você é a única pessoa que está batalhando no mundo espiritual por você e pela sua família. Talvez tem situações onde os seus pais estão perdidos e não sabendo o que fazer. Você tem Cristo, seja luz naquele lugar. Mostra o caminho, mostra a direção. Mostra as veredas justas do Senhor, no nome de Jesus. E como Paulo disse para Timóteo, não importa a sua idade, seja exemplo dos fiéis. E você vai ver os caminhos que Deus vai te conduzir. Porque a porta que Deus tem para a sua vida é grande. O quarto caminho aqui, irmãos, para fechar dos 4 caminhos, paixão. Paixão. Conduza a sua família no caminho da paixão, do amor, da força latente do amor. Ensine os teus filhos, a tua casa, a tua família, queimar de amor e de paixão por Jesus. E pela sua palavra, e pelos seus caminhos, e pelos seus preceitos, e por tudo que vem do céu. O melhor plano de saúde, o melhor plano de carreira e o melhor seguro de vida que você pode fazer para a sua família é ensinar a sua casa a queimar de amor por Jesus. Para mim, o dia mais icônico foi o dia que a gente estava na igreja e a minha tia, chamaram a minha tia na porta, não é aqui não, tá, irmãos? Era outra igreja.
e chamaram a minha tia na porta para ela correr na casa dela, que o filho dela tinha ficado em casa e teve um tiroteio e levou um tiro na perna. Para mim, ele foi o mais icônico. Esse é um exemplo bastante simples, irmãos, de que o Evangelho de Cristo, de que o quanto nós somos protegidos pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus. Mas o inimigo ele é muito mais sutil. O inimigo ele é muito mais sutil. Eu citei o Bill Johnson aqui, que o caráter nos protege de ataques que nós nem sabemos que estamos enfrentando. Andar com uma vida cheia da palavra, cheia da presença de Deus, protege a nossa casa de ataques que a gente nem imagina que sejam possíveis. Gênesis capítulo 29, dos versículos 18 ao 20. Como Jacó gostava muito de Raquel, ele disse para Labão: eu trabalharei 7 anos em troca de Raquel, a sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que ele a amava. Quantas coisas eu não fiz no meu namoro, de manhã eu citei, não vou dar o mesmo exemplo, mas quantas coisas eu não fiz de esforço. Então tá bom, vou dar o mesmo exemplo. A minha esposa está ali, Vanessa, minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela, e dia 12 a gente completa 12, 13 anos de casado. Depois dos 10, irmãos, 13 anos de casado e 18 anos que a gente nos conhecemos, estamos juntos. Há 18 anos atrás as coisas eram mais difíceis, né, irmãos, do que tem sido hoje. Naquele tempo não tinha carro, não tinha tantas coisas, tudo que a gente tinha era uma convicção de que se a gente continuasse fiel, Deus ia fazer alguma coisa. E a Vanessa, eu trabalhava na linha de produção, acordava 4 da manhã, do trabalho eu ia direto para a faculdade, e chegava em casa 10, 11 horas, e a Vanessa chegava da escola também 11h30 da noite. O único momento que a gente se via durante o dia era das 11h30 até meia-noite, meia hora que eu pegava ela no ponto e levava até a casa dela. Foram alguns anos assim, mas assim como Jacó, pareceram poucos dias, de tanto que eu a amava. Amém. Glória a Deus, muito obrigado. Que linda, hein, Vanessa? Ela também se esforçou muito naquele tempo. As minhas filhas, irmãos, eu lembro que a mais velha, quando a gente estava desfraldando ela, dos 3 anos de idade, até os 5, 6 anos de idade, todos os dias, eu acordava 3 horas da manhã para levá-la no banheiro, no tempo que a gente estava desfraldando. Foram 4, 5 anos, eu acordava 4 da manhã para trabalhar, mas 3 horas da manhã eu acordava e levava ela no banheiro nesse período. E para mim pareceram poucos anos de tanto que eu a amava. O pastor falou da Amanda, que ele passou 13 anos levando a Amanda na escola, e eu tenho certeza que para ele pareceu poucos dias, pelo tanto que ele a amava. Passou muito rápido. Eu tenho certeza que ele queria voltar àquele tempo. Porque quem ama, irmãos, aonde as pessoas vê trabalho e dificuldade, quem ama vê graça, vê satisfação, vê privilégio. Irmãos, nenhuma luta, nenhum fardo é pesado demais para aquela pessoa que está movida em amor. Ensine o seu filho a se mover por amor. A responsabilidade, a convicção pode levar os seus filhos, pode levar a sua casa a conquistar muitas coisas. Mas se você ensinar o seu filho a ter amor, ter paixão pelas coisas, pelo reino de Deus, pelas pessoas, pelos propósitos, por tudo que é bom, por estudar, por se aplicar, você vai ver a aceleração que ele vai viver. Ele vai correr demais, irmãos. Não vai ter limite. Talvez você vai falar: eu paro um pouco porque está muito rápido. Porque o céu tem isso para as nossas vidas. De todas as forças, a paixão é a força mais poderosa. Ela anestesia a dor através da possibilidade da conquista. A pessoa que está apaixonada e está vendo uma possibilidade de conquista, irmãos, não existe sacrifício, não existe esforço, tudo é pequeno demais. Como faz a diferença na vida das pessoas que consideram seus caminhos um jugo suave ou duro e um fardo leve ou pesado? É a paixão que o move. Tem pessoas que levantam da cama se arrastando, tem pessoas que acordam antes do despertador tocar, porque tem uma paixão que move o seu coração. Tem pessoas que vêm para a igreja se arrastando e tem pessoas que se antecipam e vêm o tempo inteiro. E faz tudo o que pode. O nosso papel também é conduzir a nossa família pelo caminho da paixão, levando os nossos filhos, cônjuges e amigos a viverem apaixonados por Deus, pelo reino, pelas pessoas, pela obra, pelos propósitos, pela nossa missão, pela nossa visão, pelos nossos valores, pela nossa estratégia e por tudo que Deus colocou nas nossas mãos.
Eu lembro, irmãos, que Isaías 53, quando Isaías está falando lá sobre Jesus, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, e ele vai falando que ele foi crescendo como a raiz de uma terra seca, que não tinha parecer e nem formosura, que ele pagou o preço de tudo aquilo que nós passamos. E Isaías vai falando que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E se não me falha a memória, no versículo 11 fala: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e estará satisfeito. O que levou Jesus, o que moveu Jesus a passar por todas aquelas coisas, e no final do dia ver a minha e a sua vida e estar satisfeito, foi a extrema paixão que ele sentiu por mim e por você. Em João 3,16 a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Deus te amou com uma paixão tão ardente. O coração de Deus queima pela tua vida. Da mesma forma, nós temos que dar a mesma resposta no plano espiritual. O nosso coração precisa queimar de amor por Cristo, queimar de amor por Cristo, queimar de amor por Cristo. A nossa casa, ela precisa estar apaixonada de amor por Cristo. As pessoas que trabalham pela responsabilidade, elas podem ter bons resultados, mas quem se move por paixão nunca conhecerá limites e sempre entregará mais do que foi pedido. Ninguém para uma família que se move por paixão, e ninguém vai parar os filhos cujo coração queima de amor por Deus. Se os seus filhos queimarem de amor por Deus, é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Como eu disse, é o melhor plano de saúde, é o melhor plano de carreira, porque todas as coisas na vida do teu filho, quem vai abrir vai ser o Senhor, todas as portas. 1 Coríntios 13, 7, 13 do 4 ao 7, o amor ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses e não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor ele não se alegra com a injustiça, o amor ele se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor vai fazer isso na sua casa, o amor vai fazer isso na vida dos seus filhos. Os seus filhos vão aprender a crer, suportar, perseverar, continuar, porque eles estão queimando de amor por Cristo. Eu declaro que sobre a sua casa, sobre a sua vida, assim como nós recebemos testemunhos hoje, você vai receber os testemunhos ainda essa semana, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Esse ano ele vai ser intencional sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a minha casa e sobre a sua casa. Nós temos a responsabilidade de transmitir a paixão de geração em geração e levar a nossa família a queimar de amor por Deus e odiar todos os falsos caminhos. Nós temos que ser a inspiração para todos em amor. E para encerrar, irmãos, eu vou pular um pouquinho aqui o que está no sermão para mudar um pouco. No Salmo 137, os versículos do 1 ao 5. Os nossos irmãos ali de Israel estavam no cativeiro na Babilônia, e eles vão falar: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros nós penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediram-nos canções. Exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma canção de Sião. Como nós poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? No momento mais denso da história do povo de Israel, irmãos, quando eles estavam no cativeiro na Babilônia, que para mim o cativeiro da Babilônia foi pior do que o cativeiro no Egito. Para mim esse foi o pior tempo da vida deles. Ainda que eles tinham perdido tudo, eles cantaram esse salmo. E no salmo complementa: que a minha mão define se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Quando eu leio para esse salmo, os opressores falando: cante-nos uma canção de Sião, e eles falando: como que eu vou cantar uma canção de Sião em uma terra estranha? Eles estavam falando: eu tenho um lugar específico para a minha vida. Existe um lugar que Deus preparou para a minha família, para a minha casa. Existe uma mesa preparada para a minha vida, para a minha família, e eu não posso me contentar, eu não posso fingir que eu não estou vendo, e eu não posso me alegrar, enquanto eu não estiver no lugar onde Deus preparou para a minha casa. Eu não posso me conformar com a Babilônia, porque eu não posso me esquecer de Sião. Eu não posso esquecer da Jerusalém que Deus preparou para mim e para os meus filhos. O Senhor sempre tem um plano de restauração pronto, esperando o posicionamento da nossa parte. O Senhor tem um plano de restauração para a sua casa. O Senhor tem um plano de restauração para a sua família, esperando um posicionamento da sua parte. O Senhor tem o melhor para nós, para os nossos filhos, para todas as nossas gerações, esperando um posicionamento da nossa parte. Para a gente encerrar, irmãos, nós vamos orar. Se você puder se colocar de pé. Hoje à tarde, enquanto eu orava sobre esse culto da noite, o Espírito Santo me levava à igreja de Éfeso.
A igreja de Éfeso foi uma igreja que, quando Paulo chega, ele libera o Espírito Santo sobre ela. E ele diz, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Em Atos capítulo 19, a igreja de Éfeso, ela era liderada antes de Paulo por Apolo. Eles não conheciam o Espírito Santo. Quando Paulo chega, ele libera o Espírito Santo sobre aquela igreja. As manifestações do poder de Deus. Éfeso foi a cidade onde o ministério de Paulo mais fluiu no sobrenatural. Éfeso foi a cidade onde os lençóis de Paulo curavam os enfermos, expulsavam os demônios. Éfeso foi uma cidade onde Paulo mudou a cultura, a economia, os costumes da cidade pelo poder do Espírito Santo. Mas um dia lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus falou para João, João, diz ao anjo da igreja que está em Éfeso, que vocês trabalharam arduamente. Eu quero ler aqui, irmãos, para não ficar nas minhas palavras. Foi a direção que o Pai me trouxe nesta tarde. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. É o Senhor falando para a igreja de Éfeso. Talvez esse amor, essa paixão, que a gente precisa transmitir para os nossos filhos, talvez hoje ela precisa queimar primeiro no meu e no seu coração. Talvez hoje o Senhor quer nos levar de volta a um tempo. Essa paixão que eu estou falando aqui, o Senhor cita como o primeiro amor. E o Senhor fala, volte ao primeiro amor. Deixa a paixão por pessoas, por almas, por Deus, por Jesus queimar de novo no seu coração. Deixa aquele tempo que você queria estar na presença do Pai todos os dias. Todos os dias. O Pai está aqui. Ele quer se revelar a você. Na sua vida não importa os caminhos, os desertos, as situações. Se Ele estiver lá, está tudo bem. Ele quer se revelar dessa forma sobre a sua vida. Essa paixão ela precisa queimar no seu coração. E depois que ela queimar no seu coração, ela vai queimar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, no seu trabalho, em todos os lugares por onde você passar. Você vai estar inflamado pelo amor de Deus. E ninguém vai te resistir todos os dias da sua vida. Nós vamos declarar, se vocês puderem cantar Preciso de Ti, Ed, desculpa a mudança em cima da hora. Mas antes da gente orar pelas famílias, que o pastor já vai orar, eu queria que você orasse sobre isso enquanto os irmãos cantam. E deixe o Pai falar ao seu coração. Assim como o Pai falou ao meu coração e me trouxe esta tarde. Ismael, não perca o primeiro amor. Não deixe a paixão se inspirar no seu coração. Não deixe o fogo queimar no seu coração.